Pensar em Rodinei na seleção brasileira há alguns anos poderia ser considerado uma verdadeira loucura. Afinal, a gente está falando de uma seleção que por 5 vezes foi campeã do mundo, que tem na sua história os maiores jogadores do planeta. E é difícil aceitar que um jogador que era questionado no Flamengo pela torcida e pela imprensa poderia um dia ser pedido na seleção brasileira. Mas o futebol ele não é uma fotografia, ele é dinâmico e as coisas mudam a cada temporada, a cada campeonato ou até mesmo a cada jogo. O Rodinei, que era tratado como um cara que não servia para o Flamengo, passou a jogar bem no Mengão, mostrou potencial para jogar no futebol europeu e hoje muitos torcedores pedem para que ele seja convocado para a seleção brasileira. Mas ainda assim, o Rodinei segue sendo ignorado por vários treinadores da seleção e ele pode tomar uma decisão que vai ser um verdadeiro tapa na cara da CBF e dos seus dirigentes. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe qual é essa decisão que o Rodinei pode tomar que vai ser um tapa na cara de tantos? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no nosso canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente aqui, já se inscreve e também deixa um like nesse vídeo, beleza? Para valorizar a história do Rodinei, porque talvez seja uma das melhores coisas que aconteceu para mim neste ano, porque quando a gente chega parece que é fácil, né? Rodinei é o que retrata muito o nosso futebol e a nossa sociedade. Encontrei um menino órfão no sentido de ninguém querendo apoiar um dos maiores talentos que a gente tem no nosso futebol. E são muitos que passam por isso, são muitos que ficam pelo caminho, simplesmente para as pessoas não se interessarem de saber quem é a pessoa que está do outro lado. O Rodi é brilho, é luz. Ele subiu no palco e não teve uma pessoa que não sorriu de forma espontânea. E quando eu pude encontrar ele aqui no Flamengo, eu enxerguei uma pessoa que estava sorrindo pelo fato dele ter sobrevivido na vida. Ele sobreviveu, ele venceu aquilo que todo mundo falou para ele que ia ser impossível. Então, falar de mim eu não gosto, prefiro falar de uma pessoa que me ensinou do primeiro dia até hoje. Desde a forma que ele subiu aqui, desde a forma que ele é, a pessoa que ele é. E se tem alguma coisa também que me motivou este ano, a gente tentar dar a volta por cima em tudo que a gente fez, porque foi um ano muito difícil no início. Uma das histórias que me motivava todos os dias de acordar e ser o primeiro a chegar, e chegar antes que ele, que eu tinha feito um trato com ele, tinha que chegar primeiro todos os dias. E aí eu chegava 2 minutos mais cedo que ele, só para ele entender que ele tinha que fazer isso. E ele começou a fazer antes que eu, e aí depois eu atrasava para ele ser o primeiro, para ele se sentir credível no sentido de que agora eu virei um profissional. Então eu dedico esse meu troféu a ele e a todos os meninos que eu tive a oportunidade de conhecer aqui no Flamengo. Que coisa bonita. Parabéns. Que o Rodinei é um cara querido pelos companheiros por onde ele passa, isso todo mundo sabe ou imagina. É um cara bom de grupo e que faz bem pro ambiente. Desde que ele começou no Avaí até a sua chegada no Flamengo em 2016, sendo muito questionado em vários momentos pela torcida por algum dos seus erros defensivos, o Rodinei sempre mostrou que pelo lado positivo, ele era um cara que, enfim, com a bola era muito diferente. Um lateral ofensivo, com bom drible, capacidade para apoiar e muito bem o ataque. E até quando a torcida do Flamengo menos gostou do Rodinei em campo, o torcedor tem que admitir que o Rodinei, fora dos gramados, sempre foi figuraça. Era um cara que fazia bem pro ambiente, pro grupo, sempre um sorriso, sempre uma palavra para colocar qualquer um para cima.
O Rodilindo, em 2020, inclusive, foi emprestado para o Internacional pelo Flamengo. Tava sem espaço no rubro-negro carioca. E meu amigo, ele viveu uma fase maravilhosa no Colorado. Tanto é que um torcedor teve coragem de pagar R$1 milhão de multa para o Inter escalar o jogador no jogo decisivo contra o Flamengo. E infelizmente aquele jogo não acabou tão bem assim e o Rodinei foi expulso logo no começo do segundo tempo. Podia, claro, ter sido um motivo para o Rodinei desanimar de vez. Imagina, cara, você ganhar R$1 milhão para entrar numa partida, um torcedor topar pagar porque você tá brigando pelo título e aí você é expulso logo no começo do segundo tempo. Que nada, o Rodinei sacudiu a poeira e resolveu que na volta dele ao Flamengo ele ia dar a volta por cima e que ele ia conseguir atingir um nível que ninguém nunca imaginou. E o Rodinei que voltou pro Flamengo era um cara com outra cabeça, um cara disposto a estudar, a evoluir, a melhorar. E o 2022 do Rodinei mostrou isso. Ele desbancou os outros laterais do Flamengo e assumiu a posição. Fez uma grande temporada onde foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, jogando muito bem e se destacando demais. O Rodinei, inclusive, foi o cara que bateu o pênalti decisivo contra o Corinthians, que garantiu o título do Flamengo na Copa do Brasil em 2022. Foi você, né? Então, o que passou pela minha cabeça, quando eu vi o Cássio no gol, fiquei com vontade de virar para a direita e ir pro banheiro pedir para outro bater. Mas como eu disse, brincadeiras à parte, estava muito concentrado, treinei muito ao longo de uns 3 meses treinando essa batida cruzada, porque em outras decisões também bati pênalti, ainda mais com o Internacional, teve 2 decisões que eu bati o pênalti chapado e dessa vez estava treinando cruzado e muito feliz de poder ter feito esse gol e dar esse título tão importante para a nação dentro do Maracanã. Cara, e esse momento é um momento muito importante, sabe? Eu gosto muito de olhar bastidores, ver essas coisas e essa cena, esse momento que o Rodinei bate o pênalti, acontece algo fora do campo que, cara, me impacta demais, viu? A gente gosta de falar de jogador e de quanto eles são privilegiados, mas irmão, a pressão em cima dos caras é enorme. O Rodinei recebeu um grande presente da vida, da bola, quando ele chegou ao Flamengo em 2016, depois de ter se destacado na Ponte Preta. Mas é bom lembrar que em 2013, 3 anos antes, ele estava jogando a Série C do Campeonato Brasileiro com o craque. É um cara que desde que chegou ao Flamengo, sempre foi do céu ao inferno muito rápido com a torcida. E não é porque é a torcida do Flamengo. Isso acontece com a torcida de quase qualquer clube grande. Realmente esse imediatismo. Os caras escolhem um pra Cristo e não tem essa de hoje ele foi mal. Uma partida ruim e a galera quer decretar o que o cara é ou não é. Se ele presta, não presta, se é bagre ou se é craque. E beleza, tá tudo bem cobrar o jogador, vaiar o jogador, até de repente falar uma groselha na rede social. Mas tem gente que a gente sabe, se excede. Quantas vezes tu não acha que o Rodinei, que é um cara que é só sorriso, não deve ter chorado na casa dele? Quantas vezes esse cara não passou pelo pior de tudo sozinho, longe das câmeras, no off, só ele e a família dele? Sozinho, desacreditado, avacalhado pela própria torcida e cara, realmente não é algo fácil pra lidar, independente do quanto você ganha. E você quer uma prova disso? Eu vou te mostrar. Naquele pênalti, sabe, no final da Copa do Brasil, aquilo que eu tava falando? Pois é, o Rodinei tava lá, pronto pra bater o pênalti nas arquibancadas. Alguém flagrou a Nina, esposa do Rodinei. E meu irmão, olha como ela tava no momento daquela cobrança do Rod. Ele merece, filho. Eu não vou nem olhar. Eu não quero olhar não, menino. Ele merece, o Rodinei merece. Irmão, é desesperador. Parece que ela vai ter um troço só de imaginar o quanto, enfim, quantas coisas podem se complicar se ele tivesse errado aquele pênalti. Realmente não é algo fácil, dá pra perceber que ela sentiu aquilo na pele, no corpo, sabe? Mas aquele ano foi a redenção do Rodinei. Um cara que foi de desacreditado, que não prestava e que estava em fim de contrato com o Flamengo, passou a receber sondagens de clubes da Europa. Dirigentes do Flamengo eram pressionados pelos torcedores para não deixarem o lateral sair do clube. Na Argentina, o Rodinei era falado como um grande reforço para o River Plate, mas o destino acabou sendo a Grécia, jogar no Olympiacos, no futebol europeu. E cara, quando o Rodinei deixou o Flamengo para ir jogar no futebol europeu, havia um gosto de injustiça no ar. Eu não
tô falando só do Flamengo. O lateral que fez uma excelente temporada foi ignorado pelo Tite em ano de Copa do Mundo, que levou para a Copa o Daniel Alves, que não vinha jogando nada, aliás estava há pouquíssimo tempo antes da Copa sem clube, e essa revolta foi geral entre os torcedores e o Tite foi muito criticado, talvez mais por levar um lateral que mal vinha jogando do que propriamente por ter ignorado o Rodinei. E se essa fase no Flamengo era boa, no Olympiacos o Rodinei continuou jogando muita bola e ele manteve ou até melhorou seu nível e passou a ser destaque no futebol europeu. Foi campeão com o clube grego da Conference League, uma liga europeia, pois é, isso mesmo. E não só isso, também foi eleito o melhor lateral na Grécia. O contrato, que era curto com o Olympiacos, ganhou uma extensão até 2027. No clube, o Rodinei é ídolo. Em campo, ele tem feito a diferença e muita gente voltou a pedir o jogador na seleção brasileira. E para uma seleção que convoca o Danilo para lateral, pedir o Rodinei não é um absurdo. Pensar no Rodinei na seleção brasileira há alguns anos poderia ser considerado uma verdadeira loucura. Afinal, a gente está falando de uma seleção que por 5 vezes foi campeã do mundo e tem na sua história os maiores jogadores do planeta. Mas hoje, com a escassez de jogadores da posição, seria uma burrice não testar o Rodinei. E se o Brasil e a sua comissão técnica e dirigentes ignoram completamente o Rodinei e o que ele vem jogando na Grécia? Pois é, há quem não tá ignorando o que o Rodinei tá fazendo e ele pode vestir a camisa de uma outra seleção, ou já vestiu. O Rodinei tá há quase 2 anos na Grécia e pelas leis locais, depois de 2 anos no país ele pode solicitar a naturalização grega e passar a jogar pela seleção. Esse inclusive é um pedido de vários torcedores do Olympiacos nas redes sociais. No último jogo da seleção grega, o Rodinei esteve no estádio com a camisa da Grécia e o que levou, claro, vários torcedores à loucura. Tirou muitas fotos e levantou ainda mais os rumores sobre em breve ele defender a seleção do país, que hoje valoriza o seu talento e mostra que realmente tem gostado do que ele vem mostrando em campo. Ele é o goleiro da Irlanda, foi o cara do primeiro tempo. Foi o cara. Já diz muita coisa. Valho não foi bem no primeiro jogo, mas hoje jogou demais hoje. Ó o Rodinei, Olha só, olha. Imagem do Rodinei, ex-jogador do Flamengo conhece. Ex-jogador do Flamengo, joga no... Sinceramente, o Rodinei tem 32 anos. Até hoje foi completamente ignorado pela seleção brasileira, apesar de ter recebido uma visita para uma conversa com a atual comissão, ele segue sendo ignorado pela seleção brasileira. E olha, se eu fosse ele, por que não? Se fosse convidado, convocado, eu acho uma boa pro Rodinei. Lá ele é ídolo, vai jogar, é valorizado, enfim, vai poder ser feliz, porque além de tudo, além de ser ignorado pela CBF, é um jogador que se recebesse uma chance, talvez nem entrasse em campo, e mais do que isso, se entrasse em campo e cometesse um erro sequer, meu amigo, o mundo cairia. Então, enquanto a CBF continuar como está, é melhor que continue com jogadores como Danilo, que não faz sentido nenhum convocar um zagueiro reserva na Juventus para jogar de titular na seleção brasileira. Mas é isso, que o Rodinei siga feliz. Por lá, tem gente que valoriza ele. Mas e você? O que acha disso? Rodinei na seleção da Grécia? Acha que ele merecia uma chance na seleção brasileira? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, hein? Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.